Estamos iniciando mais um episódio do nosso Clube do Livro, do grupo Mindset Águia, onde estamos fazendo a leitura do livro As Leis do Universo. E enfim, chegamos à 12ª lei de uma sequência que nós vemos estudando ao longo dos nossos encontros aqui. E passamos por um apanhado das principais leis dos principais estudiosos e livros a respeito deste tema. E nós passamos por uma sequência, até agora, de 11 leis, a qual a primeira foi a unidade divina, a segunda, vibração, terceira, ação, quarta, correspondência, quinta, causa e efeito, sexta, compensação, sétima, lei da atração, oitava, lei da transmutação de energia, nona, relatividade, 10ª, polaridade e 11ª, lei do ritmo. E hoje nós iremos falar sobre a 12ª lei, que é a lei do gênero, que vai nos dizer que tudo possui energia masculina e feminina. A criação acontece através do equilíbrio entre essas duas forças. A lei do gênero não fala apenas sobre homem e mulher no sentido físico. A lei do gênero não fala apenas sobre homem e mulher no sentido físico. Então, hoje nós vamos adentrar a uma percepção sobre este tema, muito além do que diz respeito somente à questão da sexualidade, ou seja, homem e mulher. Esta lei revela que existem duas energias criadoras presentes em todo o universo. A energia masculina e a energia feminina. E ambas vivem dentro de cada pessoa. Ou seja, o equilíbrio entre essas duas forças que coabitam, coexistem dentro de tudo no universo, é que traz a harmonia e a fluidez, que é o que nós vemos tratando aqui ao longo de todas essas leis, né? Como nós fazemos para viver em harmonia com o todo, com este universo a qual nós pertencemos, a qual nós existimos e habitamos. Então, o princípio do gênero vai nos dizer que o masculino e o feminino são forças complementares. A energia masculina tem algumas características. São elas ação, direção, lógica, proteção, foco, movimento. Já a energia feminina tem em suas características com mais evidência a intuição, a receptividade, criação, sensibilidade, acolhimento e fluidez. Nenhuma é superior à outra. A harmonia nasce da integração entre os dois gêneros. Vocês podem perceber que as características que nós falamos aqui são características que ambos, falando agora de gênero em questão física, masculino e feminino, homem e mulher, são características que nós possuímos, né? Algumas com mais evidência, outras com menos. Porém, eu tenho certeza que essas características vocês se identificaram. Aqui a gente percebe já a grande diferença entre fazer análise somente da questão física, homem e mulher, masculino e feminino, para a questão do gênero, que é algo que vai além dessa percepção. Nós estamos falando de energias criadoras, que existem tanto dentro do homem quanto da mulher. Vou recapitular para vocês. A energia masculina possui mais evidência, ou seja, a energia masculina, tá? Isso voltando lá na fonte, na questão energética. O impulso masculino dentro de nós, ou seja, dentro do homem e dentro da mulher. Tem características de ação, direção, lógica, proteção, foco e movimento. Já a energia feminina, que existe tanto dentro do homem quanto da mulher.
Intuição, receptividade, criação, sensibilidade, acolhimento e fluidez. Quando nós tratamos da lei do gênero, nós estamos tratando de energias criadoras que, juntas em equilíbrio, têm um poder inimaginável. Isso a gente pode retratar também na união entre homem e mulher, certo? Agora falando de gênero físico. Muito se fala, inclusive, que um homem e uma mulher, quando estão em comum acordo, ou seja, em alinhamento, em propósito, em direção, eles são imbatíveis. Olha que interessante. Aquilo que é, energeticamente falando, duas energias, masculino e feminino, dentro de uma mulher, com a energia masculina e feminina dentro do homem, e os dois em comum acordo, tem um poder inigualável, inimaginável. Não sei se vocês já assistiram o filme do Matrix. Vou dar esse exemplo para vocês, porque no final de semana agora eu assisti o último filme da série. Né? Eu revi todos os filmes e assisti o último, que é o Matrix Ressurreição. Lá retrata muito bem a capacidade que tem o homem e a mulher quando estão unidos em comum acordo, em propósito, o quão forte isso pode ser. E lá no filme mostra isso de maneira visual. Há momentos no filme quando há a união dos dois principais personagens, o Neo e a Trinity, quando eles se encostam, isso é um movimento suficiente para gerar um campo eletromagnético, ou seja, um campo de expansão energética forte o bastante para abalar toda uma cidade, que é o que acontece no filme. E olha que interessante, nós estamos falando exatamente sobre isso, sobre o poder que tem essas energias que existem dentro de nós. Toda criação exige as duas energias. Vou dar um exemplo para vocês de um símbolo que eu acredito que todos já viram alguma vez na vida, que é esse símbolo aqui, ó. Acredito que todos já tiveram a oportunidade de ver esse símbolo alguma vez na vida, certo? Aqui representa o quê? Yin e Yang. As energias masculina e feminina alinhada em equilíbrio e harmonia. E ainda tem um ponto interessante aqui, que vocês podem perceber, né? Dentro de ambas as energias, tá? Tanto aqui o Yin, tá? O preto, quanto o Yang, possuem dentro de cada uma o seu oposto, certo? Dentro aqui, ó, do Yin, que é o preto, você pode perceber que há o Yang, que é o branco. E dentro do Yang, você pode perceber que há o Yin, que é o preto. Ambas as energias representam o masculino e o feminino. As energias em equilíbrio. Quando nós conseguimos encontrar este equilíbrio dentro de nós, nós conseguimos fluir em harmonia com o universo. Mas vamos um pouco mais além. Vamos aqui ao segundo ponto. Como eu falei para vocês, toda criação exige as duas energias. Para manifestar algo na vida, nós precisamos imaginar, intuir, né? Imaginação, intuição. Nós iremos falar muito a respeito disso em outro livro que nós iremos ler no próximo encontro, que será O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Imaginação e intuição tem muito a ver com o sexto sentido, os poderes intangíveis, os sentidos intangíveis. Essas ações, tanto de imaginar quanto de intuir, têm relação com a energia feminina dentro de nós. Já o movimento de agir, de materializar, de ir lá e fazer as coisas acontecer,
tem relação com a energia masculina dentro de nós. Um exemplo para vocês, uma ideia mais uma ação gera o quê? Manifestação, concretização, materialização. O desequilíbrio gera excesso. Aí olha só que ponto interessante. O excesso de masculino, ou seja, o excesso da energia masculina dentro de nós gera controle, rigidez, exaustão. Quando nós estamos com a energia masculina dentro de nós, e aqui, pessoal, fica o parênteses, o asterisco, a observação. Nós não estamos falando de gênero físico, tá? Questão do masculinidade física. Nós estamos falando de energia de criação. Então, quando a energia de criação, aquela energia que habita dentro de nós, que é o masculino e o feminino, quando o masculino se sobressai demais, acaba gerando excesso de controle, de rigidez, consequentemente, exaustão. Quando nós colocamos muita força, muito controle, a gente acaba ficando exausto. Já o excesso de energia feminina dentro de nós gera o quê? Passividade demais. Excesso de indecisão. Eu não sei o que eu faço, sei se eu fico, se eu vou, se eu... Entendeu? Falta de direção. Confusão. Eu estou muito confuso. Eu não sei o que eu faço, para onde que eu vou. O caminho é o equilíbrio. Equilíbrio entre essas duas forças criadoras dentro de nós. Enoque, mas eu tenho que avaliar isso de que forma? O que eu tenho que auto-perceber? Justamente a consequência. O efeito. Você está controlando demais as situações? Você está muito rígido, muito duro? Não se permite flexibilizar determinadas ações, pensamentos, movimentos, decisões? Você anda cansado demais? Lembra que a gente conhece a árvore pelos frutos? Logo, se a gente quer entender o como está o nosso status, nosso estado de equilíbrio, é só a gente buscar olhar no externo, como que eu estou me sentindo. Buscar autorreflexão, se percebendo dentro dessas características. Está muito passivo? Está muito passivo, tanto faz, está beleza, para mim está tudo bom. Você anda muito indeciso, sentindo falta de direção? Pode ser exatamente um sintoma de que uma energia está se sobressaindo mais do que a outra. Então, buscar o equilíbrio é o caminho para que você esteja em harmonia com essas características. O universo cria através da união. Tudo na natureza funciona em polaridade complementar. Aí vocês vão pegar agora o fio da meada. Por que nós estamos falando de energia masculina e de energia feminina nesse âmbito energético? Olha só onde nós podemos perceber a polaridade se complementando. O Sol e a Lua, dia e a noite, ação e repouso, luz e sombra. A vida inteira é uma dança entre essas energias. Um dos grandes exemplos que a gente pode citar aqui é o Big Bang. A explicação que foi dada pela ciência para a criação de todo o micro-organismo, ou seja, de toda a vida neste cosmos, neste universo, veio através do Big Bang, certo? Teoria do Big Bang. O Big Bang vai nos dizer que uma grande explosão vinda, do espaço, da junção de determinados gases, etc., gerou uma explosão. Já alguns outros estudos milenares vão nos dizer que o universo inteiro, a criação, tudo que há na existência, veio de uma grande emanação e não de uma explosão. Essa emanação ela veio do quê? Da junção do equilíbrio entre o masculino e o feminino
quando essas energias se juntaram, o masculino e o feminino, quando houve essa integração entre as duas energias, houve uma grande emanação. Alguns vão dizer, inclusive, trazer um termo da questão do gênero físico para a questão da explicação do universo. Um grande orgasmo cósmico. O que seria isso? Seria quando há a junção do masculino e do feminino em equilíbrio, essas duas energias ativam uma grande emanação. A gente não precisa ir muito longe para perceber isso, né? Na própria criação do ser humano. Quando há a união, né? Quando há a junção ali entre o masculino e o feminino, há o quê? A criação. Ali nasce uma outra vida, né? Se cria uma nova vida. Isso trazendo para uma percepção macro, ou seja, um universo, saindo da nossa percepção aqui humana, microcosmo, indo para o macrocosmo, universo, galáxias, infinitas galáxias, etc. Nós estamos falando também da mesma coisa. Masculino e feminino. Essa grande emanação resultou na criação. Então, em resumo, tudo o que há no universo, você pode perceber até pelos elementos da natureza, inclusive pelos animais que têm a capacidade, né, de gerar vida a partir de si mesmo, sem depender de um ou outro ser. Eles têm dentro de si a energia masculina e feminina. Esse movimento de união, por mais que esse equilíbrio não se perpetue, digamos assim, que o equilíbrio se mantenha, que é no caso aqui do ser humano, né? A gente sempre está em constante movimento, oscilando, subindo, lei do ritmo, sobe e desce, todo esse movimento. Quando há essa junção em equilíbrio, a gente consegue fazer grandes feitos, inclusive gerar vida. A vida vem através dessa integração entre o masculino e o feminino. E qual seria, então, o nosso papel nesse processo? Como nós podemos aproveitar o entendimento e a clareza sobre essa lei para que nós possamos fluir mais através do universo? Buscando exatamente se perceber. Buscando fazer uma autorreflexão. Buscando autoconhecimento. Se conhecer. Entender. Da onde vem esse controle? Da onde vem essa rigidez? Esse movimento é algo natural da minha vida? Eu constantemente estou assim? Esporadicamente? Se é algo muito repetitivo, é necessário dar mais atenção. Eu ando muito rígido. Vou dar o meu próprio exemplo. Por muito tempo, hoje, esse nível de rigidez eu posso dizer que diminuiu bastante. Não vou dizer que sumiu, claro. A gente sempre tem um pouco de cada dessas características. Porém, no meu caso, ela era muito acentuada. A rigidez, eu era muito rígido. Inclusive, isso era percebível através até dos movimentos, né? Quando você é muito rígido, você acaba fixando muito, fechando muito o maxilar. A mesma coisa quando tem muita raiva contida. Esse movimento é um reflexo da rigidez, que inclusive é estudado até como uma estrutura de defesa de caráter. A gente acaba formando camadas, estrutura, armaduras para nos defendermos das situações da vida, dos nossos traumas, das questões que a gente passa ao longo de toda a nossa vida, de crescimento. E depois de buscar o autoconhecimento e ferramentas para me auxiliar nesse processo, eu fui afrouxando essa couraça, essa armadura de rigidez e fui me tornando uma pessoa mais flexível, mais tranquila, não tão rígida. Ah, tem que ser assim, não, tem que ser assado. Isso é assim, só pode ser assim. E aí você vai tratando as causas, né, que gera essa consequência. No meu caso, eu fui buscar através de ferramentas terapêuticas e ferramentas de autoconhecimento
para buscar entender de onde estavam vindo essas características tão acentuadas na minha vida. E à medida que você vai tomando consciência das situações e das origens, de onde possam ter surgido, né, você vai ficando mais leve, porque a tomada de consciência, a clareza sobre determinada situação na sua vida, te traz uma percepção que vira a chave, né? Pô, eu vou dar um exemplo. Eu tive uma criação muito rígida, desde pequenininho as coisas sempre foram tudo muito rígida. Então é natural que a gente, quando criança, a gente aprende através do exemplo e essas situações, essas sinapses neurais que vão se formando, elas vão criando os nossos hábitos, formando o nosso caráter, a nossa maneira de agir. E essas situações vão formando o que nós chamamos de estrutura de defesa de caráter. E essa rigidez permaneceu ali até que eu me dei conta de que eu não era somente aquela rigidez, mas aquela rigidez fazia parte da minha vida devido a toda a minha história, a formação. E aí, à medida que você vai tomando consciência disso, você vai liberando essas características que são mais acentuadas e elas vão se tornando algo mais leve. Então, a nossa postura, através do entendimento da lei do gênero, é de buscar a autoanálise, a autopercepção das questões em nossa vida que precisam de um olhar diferenciado. Olha, eu estou percebendo que isso aqui está incomodando, isso aqui está gerando uma determinada situação aqui dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento, no meu convívio com os amigos, que está me prejudicando. Eu não estou achando que isso está legal, isso está muito repetitivo. Vamos investigar? A partir dessa decisão e da busca consciente pela melhora, você vai encontrando ferramentas que vão te auxiliar nesse processo. Porque, lembrando, nós estamos todos aqui a fim de aprender, crescer e evoluir, nos tornarmos seres melhores. Então, faz parte. Nem sempre as coisas vão estar tão boas quanto nós queremos que estejam, mas porque muitas das vezes nossa vida, a vida, ou seja, o que você projeta para fora, a visão que você tem da realidade, está querendo mostrar para você algo que você precisa dar atenção. Por muitas das vezes a gente só olha e fala, ah, não, é normal, tá tudo certo, eu sou assim mesmo, tá? É só um dia estressante. E aí aquilo vai se repetindo, até que você acaba acostumando, achando que você é aquilo. Ah, não, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, é meu jeito, esse é meu jeito. Eu tinha muito essa fala, inclusive. Esse é o meu jeito de ser. Será mesmo? Será que o seu jeito de ser, de alguma forma, está gerando algum impacto, algum ruído, algo que precisa ser visto? Aí é o momento que nós precisamos ter atenção. E é isso que essa lei vem nos trazer. O equilíbrio entre as energias masculino e feminino gera uma criação, gera todo o movimento. Isso em equilíbrio você consegue utilizar muito bem as suas faculdades que estão associadas à energia feminina dentro de nós, como a intuição, a percepção, esse sentido do acolhimento, da tranquilidade e o movimento da energia masculina, da ação, do movimento da materialização. É isso que a lei do gênero tem como objetivo trazer para nós mais clareza a respeito desse movimento dentro de nós. É isso aí. Com isso nós encerramos a leitura do livro As 12 Leis do Universo. Eu espero você para o nosso próximo encontro, para a leitura do poder do subconsciente, que tenho certeza que vai ser uma jornada incrível. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, escreve seu comentário se isso fez sentido para você, compartilha com alguém que você acredita que possa fazer a diferença para essa pessoa e se inscreva aqui no nosso canal. Caso queira participar do nosso Clube do Livro, o link também está aqui na descrição. E até o nosso próximo vídeo.